Olá, boa tarde. Quinta-feira, 21 de maio de 2020. No ar, Boletim Guaraí. Vamos às informações. O Maranhão registrou 944 casos novos de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Chegamos a mais de 16 mil casos da doença. 202 municípios foram atingidos. Somente 15 cidades ainda não registraram caso aqui no Maranhão. Vamos ver os dados? Coloca aqui na tela. Aqui são 16.058 casos confirmados no estado do Maranhão, 10.594 pessoas em isolamento domiciliar, 3.324 pessoas recuperadas, 663 óbitos, 1.056 pessoas internadas em enfermaria, 421 internadas em UTI, são 13.480 casos descartados e 4.014 casos suspeitos aqui no Maranhão. Como a gente percebe, o número de casos confirmados na casa dos 16 mil e o número de casos descartados na casa dos 13 mil, a diferença não é tão grande assim. E isso, vocês podem ter certeza, é uma boa notícia, pois quanto mais casos descartados nós tivermos, quanto mais esse número aqui aumentar, mais pessoas livres da Covid-19 nós vamos ter. Pessoas que podem, inclusive, entrar na faixa daquelas que o vírus não passou nem perto, tá bom? Agora nós vamos ver outros números que tratam da taxa de letalidade. Os números aqui não estão tão visíveis por conta de que são várias datas que foram catalogadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós vamos destacar quando começou a queda dessa taxa de letalidade da Covid-19 aqui no Maranhão. Você percebe bem aqui, ó, a última vez que a curva esteve mais alta foi justamente nesse período bem aqui. As datas 3 e 4 deste mês de maio, quando nós tivemos uma taxa de letalidade de 9,42. Desde então, do dia 5 em diante, a curva, ó, foi descendo, foi caindo. E aí eu preciso destacar para você entender bem que a taxa de letalidade tem se reduzido bastante quando nós vemos que no dia 14 de maio ela era de 5,68, caiu para o dia seguinte 5,36 e daí em diante só queda, 5,06, 4,90, 4,60, 4,38 e ontem fechamos com essa taxa bem aqui de 4,13. Quem dera se a cotação do dólar tivesse nessa mesma proporção de queda, hein? Vamos ver agora a próxima cartela, no que diz respeito à distribuição dentro dos municípios. Nós tivemos uma mudança na numeração de casos, no que diz respeito aos primeiros 9, que são os que nós destacamos aqui no mapa do Maranhão. São Luís continua sendo a que mais tem casos, são 6.639 na realidade, 6.639 casos aqui na capital São Luís. Depois vem Imperatriz com 1.102, ontem eram 982. Em seguida vem São José de Ribamar com 582. Chapadinha apresentou um dos maiores crescimentos de casos nas últimas 24 horas. Eram 292 na terça-feira. Ontem, quarta-feira, fechou com 443. Saiu de 292 para 443, um dos maiores crescimentos. Santo Inês, uma variação muito pequena, apenas um caso registrado a mais, chegou a 293. Paço do Lumiar passou para 292. Urbanos Santos, que ontem não apareceu nesse mapeamento que nós fizemos, Urbanos Santos saiu de 150 casos para 230, um crescimento de 80 casos lá no município de Urbanos Santos, que acabou entrando nesse mapa das 9 cidades com mais casos da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Pinheiro, 229 casos e fechando a lista, o município de Codó com 204 casos, um a mais que ontem. Aqui estão os outros municípios que fecham a relação de 23, sendo que o último na casa dos 100 é o município de Barreirinhas, com 102 casos. Agora nós vamos ver os outros números que são referentes à ocupação de leitos. Aqui nós temos, na Grande Ilha,
211 leitos de UTI ocupados, 93,78% a taxa. Leitos clínicos, 589 ocupados, a taxa de 78,32%. Agora chamo a atenção de você, principalmente para quem acompanha na região tocantina, olha como é que está a situação no município de Imperatriz. Os 35 leitos de UTI estão ocupados, 100% de ocupação dos leitos de UTI no município de Imperatriz. Situação complicada por lá. Leitos clínicos, a taxa também é alta, 92,42%. Ocupação de 61 leitos clínicos do total de 66. Já nas demais regiões, 72 leitos de UTI ocupados, taxa de 80%, 183 leitos clínicos ocupados, taxa de 66,06%. Por último, nós vamos mostrar como é que está, vamos mostrar um novo mapa aqui, algo que a gente ainda não tinha mostrado. Nós vamos falar sobre a mobilidade comunitária dentro do estado do Maranhão. O que é essa mobilidade comunitária? É o deslocamento das pessoas em determinados espaços. E aí eu vou explicar bem para que você possa entender quando a gente mostra aqui, por exemplo, lojas e recreação. As pessoas indo às lojas e indo a alguns espaços de recreação. Percebamos que aqui, ó, antes do primeiro decreto, havia uma movimentação alta. Depois do primeiro decreto, caiu. E se manteve essa queda, oscilando bastante bem aqui, com esse pico bem baixo aqui, lá pelo dia 5 de maio. Uma movimentação muito baixa no que diz respeito à ida a lojas e espaços de recreação. Farmácias e mercearia, houve uma crescente bem aqui nesse período, entre março, em meados de fevereiro e março, próximo do primeiro e do segundo decreto. Depois houve uma queda, mas tem uma variação muito grande, porque dependendo do dia, as pessoas estão indo muito às farmácias, indo muito aos supermercados, e passam alguns dias as farmácias e os supermercados com um déficit muito grande da presença de pessoas. Parques, e aqui um grande destaque. No início de fevereiro nós tivemos esse pico bem aqui, olha só. De lá para cá, queda. E no período do decreto se manteve essa estabilidade de números bem baixos de pessoas nos parques. A próxima cartela nós vamos mostrar a movimentação em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Percebam bem, olha só, movimentação considerável nesse período antes do primeiro decreto. Entre o primeiro e o segundo decreto já houve uma queda. Entre o segundo e o terceiro a queda foi mais acentuada. Entre o terceiro e o quarto houve nova queda, e depois desse quarto decreto, período que inclui inclusive o lockdown aqui na ilha de São Luís, na Grande Ilha, houve essa queda bem aqui, essa estabilidade de números baixos nos pontos de embarque e desembarque de passageiros. Locais de trabalho, há uma variação, porque no período antes do lockdown, alguns estabelecimentos estavam funcionando normalmente, alguns departamentos estavam funcionando, mesmo que alguns não respeitassem o isolamento social, mas estavam mantendo o seu funcionamento. E aí, no período do lockdown, houve uma queda mais acentuada, e aí vem essa variação, dependendo muito do dia, as pessoas indo ou não ao trabalho nesse período bem aqui. Por último, as áreas residenciais. É o gráfico que mantém maior estabilidade. Por quê? Porque as pessoas têm ficado mais em casa. As pessoas têm permanecido mais nos seus domicílios. Daí uma variação muito pequena nesse período, independente do decreto ou não. Agora nós vamos falar sobre o novo decreto baixado pelo governador Flávio Dino. Ele baixou um novo decreto, o de número 35.831, onde trata sobre novas regras para a prevenção e enfrentamento à Covid-19 no Maranhão. As novas medidas seguem um processo gradual visando a reabertura das atividades com segurança, observando as normas sanitárias de liberação das atividades econômicas. As regras valem para todo o estado e podem ser revistas de acordo com a análise epidemiológica semanal da pandemia. A partir do dia 25 de maio, nós vamos iniciar um processo gradual, com segurança, com a observância de normas sanitárias,
de liberação das atividades econômicas. Esse processo iniciará a partir da próxima segunda-feira pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar, cônjuge, filhos e assim sucessivamente. Pequenas empresas que estejam situadas em qualquer cidade do Maranhão, menos no caso de shopping center. Outros segmentos econômicos, a liberação dependerá da aprovação pela Casa Civil de protocolos sanitários setoriais, que já estão sendo elaborados, serão apresentados pela Secretaria de Indústria e Comércio ou pela Secretaria de Direitos Humanos à apreciação do secretário-chefe da Casa Civil. Ele ouvirá a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde e aprovará o protocolo sanitário. Mediante a aprovação desse protocolo setorial, será possível, a partir do dia 1º de junho, a abertura de outros segmentos econômicos e sociais. Neste caso, sempre com observância de normas gerais sanitárias, a exemplo do uso de máscara, os procedimentos de higiene e etiqueta respiratória e também de distanciamento social. Portanto, viveremos a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, esse processo de liberação que se estenderá por 45 dias, mediante a adoção gradual desses protocolos setoriais que serão aprovados pela Casa Civil. Preste bem atenção ao que falou o governador Flávio Dino. Lembrando bem, só vão funcionar aquelas empresas, possivelmente microempresas, algumas médias, algumas pequenas, mas somente onde os proprietários e seus familiares assumam a responsabilidade pelo trabalho lá dentro. Funcionários ainda não podem estar presentes dentro dessas empresas nesse primeiro momento. Aproveitando esse momento que nós tivemos a declaração do governador Flávio Dino, quero comentar rapidamente sobre as questões políticas que estão envolvidas dentro desse momento da pandemia. Infelizmente, ainda estão tratando este assunto tão sério da área da saúde como uma questão política. De um lado, o presidente da República tratando o assunto não tão com a seriedade que deveria ser necessária. Por outro lado, o ex-presidente Lula cometendo a infelicidade de dizer uma frase que não contribuiu em nada. Mas, por outro lado, nós já vemos uma luz quando o presidente da República chama o presidente do Senado Federal, chama também o presidente da Câmara Federal e reúne também os governadores para discutir alguns pontos no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. É preciso que seja encarado politicamente essa questão de forma proativa a combater esta pandemia. Querer partidarizar nesse momento é coisa de gente pequena, coisa de gente miúda, principalmente aqueles que querem tirar proveito eleitoral, achando que vão ter vantagem alguma quando chegar o período de eleições, lá em outubro. E olhe lá se for ainda em outubro a eleição. Possivelmente deve ser adiada. Eu, por mim, não teria sequer eleição neste ano de 2020. Se pensaria isso no outro momento. Tem que se discutir no momento combate à pandemia do coronavírus. E largar eleição para um terceiro, quarto plano. Porque existem outras prioridades. A economia do país, a união com outras nações para enfrentar essa pandemia e deixar de lado essa questão, porque existem outros pontos a serem priorizados. Manter a economia saudável é um dos pontos. E é justamente em cima disso que eu quero destacar a regularidade que o governo do estado do Maranhão tem mantido no cumprimento do pagamento da folha. Inclusive, o governador anunciou, bota aqui para mim o print, tá aí, ele anunciou hoje pela manhã
em uma das redes sociais, folha dos servidores públicos do governo relativa a maio, pagamento ocorrerá entre os dias 28 e 30 de maio. E aí ele programou para cada um desses dias o pagamento de uma parte dos beneficiários com esse pagamento. No dia 28, aposentados e pensionistas, 29 a administração direta e no dia 30 a administração indireta. Com atitudes como essa, de manter a regularidade, né, o funcionamento da economia, porque conseguir pagar em dia o servidor acaba colocando a roda da economia em funcionamento. E aí o comércio, que ainda está com as portas abertas, consegue estar lucrando com isso e assim continua a roda da economia funcionando. Gente, fique em casa. Já já nós voltamos com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso não precisa sair de casa, nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial, Maranhão. O Ministério da Educação decidiu ontem mudar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, em função dos impactos da pandemia do novo coronavírus. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. O cronograma inicial previa a aplicação do Enem 2020 nos dias 1º e 8 de novembro. Já os participantes da versão digital fariam a prova nos dias 11 e 18 de outubro. Para definir a nova data, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da página do participante. As inscrições para o exame seguem abertas até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, sexta-feira, dia 22 de maio. O secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, enviou um vídeo comentando a mudança. O adiamento da prova do Enem 2020, divulgado pelo INEP, foi mais uma importante vitória dos estudantes brasileiros, principalmente dos estudantes oriundos das escolas públicas de todo o Brasil. Nós que fizemos uma pressão, nós secretários de Estado da Educação que fizemos pressão junto ao MEC, não conseguimos resultado, depois tentamos na via judicial, finalmente o Senado Federal, num grande gesto, impondo uma grande derrota para o governo federal, depois de muita pressão, eles resolveram fazer esse adiamento. Um adiamento virtual, pseudo-adiamento, ainda falando sobre 30 ou 60 dias, falando sobre fazer uma consulta aos estudantes que estão inscritos no Enem, quando nós sabemos que o problema é justamente em relação àqueles estudantes que não estão inscritos, aos estudantes que ainda não estão tendo aulas, estudantes que não estão com acesso à internet para fazer suas inscrições, que não estão tendo aulas adequadas, enfim. A nossa posição é claríssima aqui no Maranhão e entre os secretários de educação. Nós acreditamos que só devemos discutir a possibilidade de uma avaliação desses moldes, que é a maior do planeta, depois que as coisas voltarem ao normal, depois que as aulas presenciais retornarem. Aí sim nós podemos falar de um sistema de avaliação desse porte.
Tempo já estourado, Laércio, destaque. Destaque dos esportes principais. Na semana que vem, provavelmente, teremos uma definição em relação ao patrocínio do governo do estado referente ao Campeonato Maranhense. O secretário ontem disse que a prioridade é a pandemia, mas é bom lembrar também que o campeonato já está no meio, os times estão precisando, e o São José de Ribamar já avisou. Sim. Se tiver jogo, ele não viaja lá para Barra do Corda e pode perder por WO, aliás, pode ser um WO duplo. Sim. Porque o Cordino também já está rebaixado, dificilmente monta equipe. Nós acompanhamos uma ação social da torcida Motoshop para funcionários e jogadores da divisão de base do Motoclube de São Luís. Eles entregaram muitas cestas básicas e também alguns itens com produtos de limpeza, com material de limpeza, que foram distribuídos aos jogadores, aos funcionários do Motoclube de São Luís, uma forma de amenizar essa situação que é a pandemia causada pelo novo coronavírus. Vamos aguardar que em breve essa festa da torcida não seja só da solidariedade, seja também dentro do campo. Tá certo, Laércio, obrigado. Hoje não teve muito tempo, gente. O esporte hoje foi bem imprensado devido ao tempo hoje ter sido bem imprensado com tanta coisa que a gente tinha hoje aqui no Boletim Guará. Mas amanhã o Laércio volta dando maior amplitude aos destaques que não foi possível falar hoje. Vou só antecipar. Tem um time aí que, se não pagar 11 milhões, vai perder mais pontos. Amanhã eu conto mais detalhes. Amanhã ele conta os detalhes, porque o Boletim Guará desta quinta-feira fica por aqui. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos, paz e bem. Boa tarde, até amanhã.